Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromart, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromart. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse Acorda Vascaíno. Domingo, dia de jogo do Vasco. O Vasco que hoje precisa vencer o Ceará para se afastar cada vez mais do Z4 e poder ter aí um final de ano mais tranquilo. Para quem sabe, chegar ali no meio de novembro, poder concentrar as suas forças somente nessa semifinal da Copa do Brasil. Claro que a situação hoje passa longe de ser confortável no Campeonato Brasileiro. Depois da partida contra o Ceará, o Vasco terá uma sequência bem difícil. Então, o jogo de hoje é muito importante para que o Vasco possa pontuar, chegar a 25 pontos e ter um pouco mais de tranquilidade nas rodadas que o Vasco terá pela frente. Hoje, a equipe do Vasco, com algumas modificações, Tietê fora, Hugo Moura suspenso, o Piton com essa questão aí da panturrilha, enfim, o Diniz não vai poder ter a equipe que ele imagina como titular na sua plenitude. Curioso para ver como que ele vai fazer, principalmente na zaga, com a ausência do Hugo Moura. Lembrando que o Cuesta já está à disposição e o Robert Renan já entrou e deu conta do recado jogando com 2 zagueiros contra o Botafogo na última quinta-feira. Eu acredito que ele vai com o Robert Renan, vai jogar com 2 zagueiros canhotos. Eu não sei como é que está a questão de ritmo de jogo do Cuesta, se teve umas sessões de treinamento já satisfatórias para que possa ser o zagueiro titular. Enfim, isso vai muito do dia a dia. Não adianta ficar especulando, porque quem tem esses números é o pessoal da fisiologia do Vasco e possa ter esse entendimento. Já ali no meio, tem a questão do Matheus Carvalho, que provavelmente vai jogar ali ao lado do Barros. O Thiago Mendes ainda não pode jogar. O Paulinho parece não ter caído nas graças do Fernando Diniz. E lá na frente, acho que não tem muito o que mudar. Nuno de um lado, Ryan do outro, Coutinho por dentro e Verratti lá na frente. Na lateral esquerda, eu acho que o Pumita deve ser esse jogador, deve ser o cara que vai ocupar aquela zona do campo ali. Foi muito bem contra o Botafogo. Claro que não vai ter a profundidade, não vai ter a chegada toda hora, mas o Vasco ganha um pouquinho mais na questão da marcação por dentro. O Puma sabe fazer um jogo de associação, talvez não vai buscar muito fundo, mas por dentro pode fazer um serviço bom. Lembrando que o Diniz utiliza isso muito, fazer os laterais cair para dentro, abre bem o extrema para ocupar esse corredor. Então, é um jogo que o Vasco precisa ganhar, conta do apoio da sua torcida, e eu tenho certeza que tem tudo para não deixar cair, porque o Vasco, sempre que vem de um resultado bom ultimamente, o sequente, a coisa não acontece. Quer ver uma coisa? Aquele que vem na sequência, né? Melhor falando. Quer ver uma coisa? O Vasco ganha do São Paulo, tem a parada para o Mundial, volta, é atropelado pelo Botafogo. O Vasco ganha de 6 do Santos, acaba tendo 2 derrotas consecutivas. Então tá na hora da gente conseguir ter uma sequência positiva para não vir aquela questão de emocional, que parece que abala muito
tanto a torcida como os jogadores e tudo mais que acontece. Então, eu acredito que hoje é fundamental o Vasco fazer esses 3 pontos aí para dar sequência no Campeonato Brasileiro. Agora, o que eu queria falar um pouquinho também nesse Acorda de hoje é sobre o fora de campo do Vasco. O quanto uma vitória do Vasco ela não pode ser saboreada na sua plenitude. Eu vejo tanto torcedor do Vasco com dificuldade para poder saborear, já que ele não concorda com com a atuação da atual diretoria, principalmente pelo presidente Pedrinho. Para você ter uma ideia, e é algo que isso é inimaginável na minha cabeça, é a presença do Pedrinho nos bastidores incomodar a torcida do Vasco. Eu particularmente, eu li de quinta-feira para cá, sexta-feira que saiu os bastidores aí à noite, que o Pedrinho só aparece na vitória, ele não aparece na derrota. Mas na derrota nem tem bastidores, como é que ele vai aparecer? Vamos fazer um bastidor só para o Pedrinho poder aparecer nas derrotas? Eu não consigo entender isso, sabe? É algo assim que me deixa bem apreensivo de quanto é bélico a questão que o Pedrinho tem que administrar, às vezes dentro da própria torcida do Vasco. É uma administração maravilhosa? Claro que não é. Tem muitos pontos para fazer correções. O lado de lá, que a gente venceu na quinta-feira, investiu 700 milhões. 700 milhões. 700 milhões. 700 milhões. Não engatou o vídeo aqui. Não está com nenhum problema. É só para enfatizar. O Pedrinho, que errou em Lloyd, aliás, o Lloyd eu falei antes da chegada dele aqui. O Pedrinho que errou em Jean Davi. O Pedrinho que errou em Max. A gente já pode falar, né? São jogadores que, infelizmente, foi um dinheiro que não foi bem empregado, mas você soma tudo isso aí, não dá 5% do que o lado de lá contratou e foi eliminado pelo Vasco. Futebol não é ciência exata. E eu sempre bato nessa tecla aqui. E o Nuno? E o Lucas Freitas? E o Tietê? E o Robert Renan, que já chegou colocando a bola na casinha? Tem a mesma dimensão quando essa direção acerta? Não tem. Infelizmente não tem. Eles podem fazer o que for para ter o reconhecimento da torcida do Vasco de um modo geral. Não sei em que momento vai acontecer isso. E ninguém está falando aqui de uma aprovação plena. Volto a falar. Tem muita coisa errada no Vasco. Muita, muita. Por exemplo, desde o começo do ano, né? Quando você flerta aí com um treinador igual o Renato Gaúcho e contrata o Carille. Um cara igual o Pedrinho, tão entendedor de futebol como ele é, eu acho ele um entendedor de futebol, não pode dar um mole desse. Não pode trazer um jogador igual o Lloyd dando uma entrevista daquela, uma entrevista não, fazendo uma live maluca daquela que o cara fez. Tava na cara que aquilo ali não ia dar certo. Mas tem os seus acertos também. E ficar berrando, revenda já, cadê a revenda? Não aparece proposta. Vai adiantar? Eu pergunto para vocês. Vai adiantar? E se for para ter revenda, como o Vasco já teve, como o Vasco já fez, eu prefiro um presidente que trabalha, que corre atrás, que busca, que tenta acertar sem sacanagem, né? Porque na história do Vasco, o que não falta foi sacanagem. Forjado há muitos anos, sempre na sacanagem, né? Na coisa que não andava, na coisa que a gente viu depois do que aconteceu, né? Desde de jogador tirando sarro porque não tinha meia soquete. E aqui, quando eu falo sacanagem, eu não estou falando em roubo. Sacanagem, eu digo, é desleixo com a instituição. Não é roubo. Porque roubo eu não tenho como provar e até acho que todos que passaram por lá tiveram boas intenções. Só não souberam administrar. E tinha muito desleixo. Aí veio a venda, né? Para os fantasmas. Venderam aí. A gente sabe o que aconteceu. Aí o Pedrinho não fala. Quem falava eram os caras, né? Falavam bastante, comunicavam. Vinham aqui, vomitavam em cima do torcedor do Vasco, aquelas resenhas, né? É a última vez que nós vamos enfrentar essa palhaçada, né? Que esse cara falou lá, que Deus que me perdoe. Depois montaram um escritório aqui, deixaram umas pessoas cuidando, e nem na hora de demitir um técnico, como foi o que aconteceu com o Ramon Dias, ninguém sabia como fazer. Agora tá aí o rolo, a confusão, para poder ser resolvido, porque o Vasco estava largado, compraram o Vasco como um brinquedinho. E se for para aparecer comprador para ser um brinquedinho, é melhor que não apareça mesmo.
É melhor continuar da maneira que está. Ah, Jean, o Vasco vai levar 10 anos para se reestruturar. Se for continuar no associativo, você topa isso? Não, eu não tenho muita paciência para isso, não. Eu quero que chegue um investidor, mas investidor sério, né? E me parece que o mundo do futebol está mostrando que é pouco investidor aí que chega realmente querendo dar alegria ao seu torcedor, né? É muito estranho esse mundo. As pessoas compraram a ideia da SAF como uma verdade absoluta. E SAF não é uma verdade absoluta. São vários pontos que precisam ser fechados para que a coisa ande. Enfim, só um desabafo aqui, porque eu tô feliz pra caramba. E espero que hoje à noite minha felicidade não seja interrompida. Eu quero que o Vasco vença e que o Vasco possa ir para frente e que eu possa elogiar na mesma proporção. Acertou, parabéns. Errou, e eu já trago essa resenha aqui algumas vezes, mas parece que as pessoas já escolheram um lado, que é o lado de atacar a direção. Dando resultado, não dando resultado, eu vou atacar a direção. Ficar incomodado porque um ídolo do Vasco, como o Pedrinho foi, dentro de campo, aparece nos bastidores, cumprimentando os jogadores, cumprimentando o staff, falando do torcedor do Vasco. Se isso me incomodar, tá na hora de eu rever os meus conceitos, tá na hora de eu, talvez, escolher até um outro time em que o presidente não apareça nos bastidores. Um abraço, galera. Daqui a pouco tem o Esquenta, tem o melhor pré-jogo aqui. Estaremos juntos nesse Vasco e Ceará, torcendo pelos 3 pontos e rezando muito para ver o presidente segunda-feira nos bastidores, porque quando o Vasco ganha, ele aparece. Até porque quando perde, não tem bastidores. Um abraço, galera. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!